Então estamos gravando, pessoal. E aí eu vou até ver se eu pego a versão estendida dele aí para ajudar vocês no trabalho. Pessoal, hoje eu vou fortalecer. Deixa eu dar um. O conhecimento em regressão logística, beleza? Só um momentinho, galera. Então eu vou fortalecer um pouquinho dentro de vários aspectos, tá? Eu trouxe aqui um código em Python, não interessa para vocês compreenderem o código, mas sim o resultado. Claro, se você programa em Python, isso aí vai ser bom, você entender. E eu trouxe aqui o material também da gente, pra gente ir acompanhando as duas coisas, tá? Aquela definição básica que a gente trouxe de regressão logística, né? De ser um tipo de técnica que vai classificar um exemplo, um objeto, né? Em uma ou outra categoria, né? Normalmente utilizado como problemas binários, mas já adiantando, né? A gente já comentou na aula passada, pode ser utilizado com problemas ternários ou até mais categorias, né? Com até mais categorias. Então, eu trouxe até um exemplo de diferenciando, né, as duas coisas. Eu não estava gravando aqui. Faltou mais tranquilo. Então eu estava mostrando só o início da apostila e um código Python que vocês vão ver daqui a pouco. Mas o código não precisa vocês entenderem, mas o resultado que ele traz. Então a gente estava comentando, né? A regressão logística ela tem a ideia de o objetivo principal dela é esse resolver um problema binário, que pode ser utilizada para problemas ternários e até mais categorias, né? Aqui uma diferença, né? Onde você tem um problema de regressão linear simples e aqui um problema de regressão logística. Quando você tem regressão logística, você não tem os dados variando assim, né?
continuamente. Você tem os valores ou no 0 ou no 1. Né? E o que é que você, qual a função que você utiliza, né? Você pode utilizar aqui uma função que tem essa curva suave para identificar o momento que eu posso transferir, né, classificar, né, um exemplo comum de um tipo ou de outro. A questão é a seguinte: a curva que nos traz isso, por exemplo, a gente tem aqui uma sigmoide, uma função sigmoide, que o resultado dela vai dar entre 0 e 1. E é exatamente o que a gente quer, né, uma probabilidade de ocorrência daquilo ali. Beleza? Então, na aula passada a gente comentou, né, como a regressão logística funciona. A gente faz um cálculo de uma combinação linear, transforma esse resultado numa função logística sigmoide, né, e a interpretação da saída é dada em probabilidades, certo? Então eu vou utilizar tanto o material quanto o código que está aqui, ó. Tá? Vou explicando. Então aqui é a parte de Python, é um código em Python, não faz diferença aqui para esse curso de vocês, mas algumas coisas vocês vão entender, né? Mesmo quem não programa. A primeira coisa é o seguinte: o primeiro passo é fazer, né, calcular a combinação linear dessas variáveis independentes, né? Como a gente já fazia isso na regressão linear. Então é calcular esses betas. Então você vai ter o que aqui em Z? Um valor linear calculado. Só que esse valor, como eu comentei na aula passada, ele é um valor que não vai lhe dar uma probabilidade, né? Você está trabalhando com valores de probabilidades agora. Você está trabalhando com ou é A ou é B. A classificação é sim ou é não. É um problema binário. Então você tem os coeficientes. Beta 0 é o intercepto, né? O intercepto é exatamente o valor estimado quando eu não tenho nenhuma dessas variáveis. Todas essas variáveis é 0. Né? Então você tem também que essas variáveis são independentes, né? São as variáveis independentes. O Z é dependente. Isso aqui a gente já estudou. Beleza, todo mundo já está aqui cansado de entender essa primeira parte. Aí a gente vai aplicar o quê? Uma função logística nesse Z. Né? Uma função sigmoide. 1 sobre 1 mais E elevado a menos Z. A matemática por trás disso não vem ao caso aqui. Vocês precisam entender que o que essa função vai retornar é a probabilidade da saída Y ser da classe 1. Então, é a probabilidade da saída Y ser da classe, por exemplo, eu estou avaliando a evasão escolar. Classe 1. Estou avaliando a probabilidade de evadir. Né? Estou analisando a probabilidade de evadir. Então, y igual a 1 é a probabilidade prevista, probabilidade de y para y igual a 1 é a probabilidade prevista desse evento ocorrer. Lembrando, esse E aqui é o logaritmo natural, aproximadamente 2,718, e Z é o valor calculado nesse passo anterior. Então lembre que Z é tudo isso aqui, ó. Imagina tu pegar esse pedação aqui de Z e jogar aqui dentro. Aí fica à vontade aí para calcular a matemática, beleza? Não é o caso. Aí, característica da função sigmoide. Sempre vai estar entre 0 e 1, ou seja, vai lhe dar uma probabilidade. Se você tem um... Isso aqui não é decorar, isso aqui é entender. Se você tem um Z muito negativo, P se aproxima de 0. Faz sentido? Se o valor de Z aqui é negativo, esse valor aqui vai ser negativo com negativo positivo. Esse valor de baixo vai crescer.
e a probabilidade vai tender a zero. Se eu aumento o denominador, a probabilidade aqui vai tender a zero. Se z é positivo, ele vai tornar-se negativo, vai diminuir, vai tender a 1. Se z é zero, é elevado a zero é 1. Né? Qualquer coisa elevada a zero é 1. 1 mais 1 é 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Então essa é a ideia. Então, quando é que z vai crescer? Z vai crescer quando beta for positivo. Os betas forem positivos, tende a z crescer. Os betas sendo negativos, tende a z diminuir. O valor do x também. Então, se z cresce, se z é positivo, a probabilidade, né, daquilo acontecer tende a ser 1. Então você já deve estar imaginando. Se eu tenho um valor... Eita, a bateria já está... Mas vai dar 20%. Se eu tenho um valor muito positivo de P... Acabou-se. Desculpa. Se eu tenho um valor muito positivo de Z, desculpa, o P vai se aproximar de 1. O P vai se aproximar de 1. Então, se Z é muito positivo, ou seja, se esses coeficientes aqui tendem a levar Z para um valor positivo, né, vai se aproximar de 1. Então, entenda que na regressão logística você não vai ter a mesma interpretação da linear diretamente, né, porque a probabilidade é calculada aqui em cima, com a função sigmoide, que é essa camarada aqui, ó. Eita, bagunça aí foi. Certo? Essa função aqui. Essa é a função sigmoide. Tranquilo? Mas como é que a gente vai, então, interpretar a partir da função sigmoide? Como é que eu vou saber, por exemplo... Eu interpreto aqui, ó, se Z é positivo, P é aproxima de 1. Se Z é negativo, P é aproxima de 0. Beleza. Mas como é que eu vou interpretar os coeficientes que vão multiplicar lá o meu... É igual na interpretação da regressão linear. Só que eu não vou interpretar aqui. Fica mais difícil, né? Como é que eu vou dizer assim... A cada aumento de uma unidade em X, aqui é fácil, né? Aqui é fácil. A cada aumento de uma unidade X1, né, aumenta beta 1 vezes, não é isso? Que ele está multiplicando aqui por X1. Mas, isso aqui não é a função logística. Isso aqui é uma função linear. A função logística é essa. Então, o que é que você tem que entender na interpretação? Eu tenho uma pessoa de 30 anos e uma renda de 20 mil. Quando eu digo isso aqui, eu posso dizer que a cada unidade que aumenta a idade da pessoa, por exemplo, 30 anos, aqui vai dar 15, né? Aumenta em 0,5 o valor de Z. O valor de Z. Mas é um meio do caminho. Então aqui, por exemplo, eu encontrei um Z com esse valor. Quando eu apliquei na fórmula, deu uma probabilidade de 92%. Eu cheguei aqui. A partir de sabendo de uma pessoa de 30 anos com renda de 20 mil, ele tem uma probabilidade aqui em alguma coisa, acho que talvez de comprar algo, de 92%. Mas aí eu pergunto, e se eu aumentar a idade de 1? Se eu aumentar a idade aqui em 2, vai dar quanto? Vai dar 16, né? Faz as contas aí.
vai dar um valor aqui um pouco maior, não é isso? Se esse valor aqui vai ser um pouco maior, esse vai ser um pouco maior, e quanto maior esse valor, a probabilidade vai, no caso, diminuir. Beleza? Porque aqui está multiplicando por 0,05. A interpretação dessa forma, ligando aqui, puxando para cá, fica complicada. E aí o que, é que a gente faz? Ó, a probabilidade prevista de ocorrência do evento, por exemplo, foi compra, aprovação, diagnóstico positivo, seja o que for, é de 92%. Então o que, é que a gente faz? A gente trabalha com a função de transformação para facilitar o entendimento. Veja só. Essa função a gente chama de função logística, que é a função logística. O que é que ela vai fazer? Também existe uma matemática aqui por trás que não vale a pena que a gente está debatendo, né? Você precisa compreender o que a regressão logística faz. Quando ela deve ser usada, quando ela não deve, essas questões. Então, a função logit, ela é o logaritmo da razão de chance. Isso aqui, ó, P sobre 1 menos P é a razão de chance. Tá? P sobre 1 menos P é a razão de chance. Rapidinho, galera. Pronto, depois eu continuo isso aqui. Então, P sobre 1 menos P é a razão de chance. Então, se eu calculo o logaritmo, eu já sei quem é a probabilidade. Eu tenho um P já. Por exemplo, aqui eu calculei a probabilidade. Para eu encontrar a probabilidade, não é difícil, vocês viram? Eu ajusto, né, como é feito lá na regressão, né, ajusto os coeficientes e encontro a probabilidade, usando a função sigmoide. Ela faz isso aqui, ó. É como se eu encurvasse essa reta aqui. Tá? E essa função sigmoide ela vai me dar um valor sempre entre 0 e 1. Ok. Mas a interpretação, veja, usando essa função logit, P é a probabilidade prevista. Inclusive a gente calculou aqui. Logaritmo natural, isso aqui é chamado razão de chance. Agora que sim que a gente vai conseguir interpretar o coeficiente com essa função logística aqui. Porque, na verdade, matematicamente é mostrado que o Z é igual a essa função logística. Essa função logit. Certo? Então, como eu disse, eu não quero entrar nos detalhes matemáticos. Seria mais de a aula quase toda aqui nisso. E não é necessário. Mas aqui o que vocês precisam entender é para vocês saberem interpretar os problemas. Então, por exemplo, se você calculou lá uma certa probabilidade de um exemplo, de um evento acontecer, usando regressão logística, e deu aí, como ele disse, 92,4%. Se você usar a calculadora aqui e fizer 92,4, sobra 7,6, não é isso? Dividido por 0,7,676. Se eu não errei nas contas, é isso aqui. Estou bem cansado. Então, esse é o logit. Esse resultado dessa função aqui, pessoal, vai ser um resultado que vai me dar valores lineares novamente. É como se eu estivesse invertendo o que eu acabei de fazer. Né? É como se a função logit fosse inverter isso aqui. Eu volto a ter valores lineares. Então, como é que eu interpreto? Já já vou mostrar uma figura para vocês para explicar melhor o que eu acabei de falar. Então, ó, cada coeficiente BJ, que foi treinado, aprendido aqui, beta-J, desculpa, representa o quê? O efeito de uma unidade aumentada em XJ.
sobre o logit da probabilidade mantendo todas as variáveis constantes. Então, se eu tenho um beta 1 igual a 0,05, como é o caso aqui, significa que em um aumento de uma unidade em x1, por exemplo, a idade, aumenta o logit em 0,05. Não aumenta a probabilidade, aumenta o logit. Então pense, se aumenta o logit, eu já estou dizendo que logit é igual a z. Eu estou dizendo, se aumenta x1 em uma unidade, sabendo que beta 1 é 0,05, aumenta o z, ou aumenta o logit em 0,05. E o logit é o logaritmo natural dessa razão de chance. Então, isso é a mesma coisa de dizer, matematicamente também, foi mostrado isso aí. Isso é a mesma coisa de multiplicar a odds. O que é a odds? Matematicamente se mostra isso, é isso aqui, ó. P sobre 1 menos P. Por E elevado a 0,05. Ou seja, E elevado a 0,05, que é o valor de beta, deixa eu ver se é aqui, isso. Mas eu me enrolo às vezes aqui nessa elevado, cadê? Aqui. 1,05, certo? Isso quer dizer o quê? Aumenta 5%. Porque você multiplica a odds, que é essa razão de chance aqui, por isso aqui. Multiplicar essa razão de chance por isso aqui é aumentar em 0,05 a chance dela acontecer. Isso é uma conta matemática básica, né, pessoal? Se você disser assim, meu produto aumentou 10%, como é que eu faço esse aumento? Eu multiplico por 1,1. Questão matemática básica. Certo? Então, a interpretação é a partir desse valor. Tá? Na prática, se você quiser interpretar e mostrar num resultado estatístico, num trabalho seu, né? Depende de onde você está trabalhando, se for no mercado ou se é na academia. É só você elevado a 0,05 dizer, aumenta a chance em tantos por cento. O aumento de uma unidade na variável x1 aumenta a chance aqui em 5% de acontecer. Não aumenta a probabilidade, tá? Aumenta a razão de chance. Mas se aumenta a razão de chance, e a razão de chance é dependente da probabilidade, porque a razão de chance nada mais é do que P sobre 1 menos P, né? Então, vai ter um efeito sobre a probabilidade. Lembre de uma coisa. O logit pode ser visto como isso aqui. Então, se eu tenho que é 0,05, o aumento de uma unidade em x1 vai aumentar 0,05 o logit. Certo? Se você matematicamente quiser mostrar isso aqui, aumenta 0,05 a razão de chance. 5% a razão de chance. Então, aí agora eu vou aqui para o código em Python. Vou botar, não vou precisar vocês entenderem esse código aqui, tá? Mas o que é que está sendo feito aqui? Aqui ele está só criando duas variáveis, x1 e x2, certo? E eu estou definindo aqui já os valores verdadeiros, reais, para beta 0, beta 1 e beta 2. Certo? Estou repetindo o que está explicado ali. Então, quem é Z? Z vai ser beta 0. Se você não entende Python, não se preocupe. Preste atenção na explicação. Beta 0, beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2. É a mesma coisa que está lá no material. Logo, o intercepto, que é beta 0, vai ser menos 0,5. O que é que isso quer dizer? Quando x1 é igual a 0 e x2 é igual a 0, z é menos 0,05. Óbvio. Ou seja, quando vamos dizer que é idade e salário. Vamos dizer que x1 e x2 seja idade e salário.
quando a idade é zero e o salário é zero, que não faz sentido para o negócio, né? Mas na realidade, na prática, seria isso. O valor de Z seria menos 0,5. E aí? Compra ou não compra? Não sei. Menos 0,05 faz o quê? Joga lá na função logística. Vai dar 1 mais E elevado a 0,5, desculpa. Então, qual é a probabilidade? É aqui, né? Tá aqui o resultado. A probabilidade é 1 sobre 1 mais, se não tiver errado esse cálculo, é elevado, Ezinho aqui, elevado 0,5. Dá 1,60 e pouco aqui, né? Aí você soma 1, 2,64. Aí você pega 1 e divide por 2,60. Eu vou dividir por 2,65. Tá certo, né? Deu 38 aqui. Então a probabilidade do cara comprar, 38% seria. Beleza? Efeito de X1. Aumentar ainda essa letra aqui. Não sei se vocês estão... X1 é 1.2. Já foi, tem um lá que já foi calculado, né? Então, cada aumento de uma unidade em X1, digamos, o cara aumentou a idade em 1, vamos dizer, aumenta em 1.2 o Z. Certo? Isso quer dizer o quê? Se X1 igual a 1, X2 igual a 0, o Z, ó, vai ser menos 0.5 vezes 1.2 vezes 1. Considerando X2 igual a 0. Eu não tenho X2. 70%. Desculpa, 0,7. A probabilidade, calculando aqui, vai dar 67%. Considerando agora beta 2 menos 1, né? Considerando que x2 é uma variável binária, que ele está considerando é 0 ou é 1. Quando eu considero que x2 é 1, z diminui em 1, porque é negativo, né? Então, considerando aqui x1, 1, vai ficar meio, 1 porque não muda em nada, menos 1 vezes 1 vai dar 43%. Tá? Então, aqui seria a função, né? Menos 0,5 mais 1.2x, 1 menos 1x2. Seria essa a função. E a logística aqui é a transformação logarítmica da razão de chance. É aquela função aqui. Repetindo, ela vai transformar uma probabilidade, não é isso? P. Essa probabilidade aqui, ó, P. Veja que antes eu tinha um valor, o Z é transformado pela sigmoide numa probabilidade de 0 a 1. A função logit faz o inverso. Ela transforma a partir de uma probabilidade de 0 a 1 um valor, né, que é a função logarítmica da razão de chance, em um valor linear de menos infinito a mais infinito. É como eu tinha dito, é a inversa da função sigmoide. Inversamente, a função sigmoide é a função logística, que ela volta para linear. Converte Z de volta para uma linear, deve estar dizendo aqui. A função sigmoide converte Z de volta para uma probabilidade. Isso, a função sigmoide. A logit faz o inverso, né? Então, Z é isso aqui, ó, beta 0. Aqui para quem entende programação está valendo, né? Beta 0, essa é a variável. Então, se eu tenho x1 e se eu tenho x2, se eu tenho beta 2, se eu tenho beta 1 e tenho beta 0, o Z é um cálculo simples, né? Depois esse Z é jogado aqui para eu achar a probabilidade. Então, é assim que funciona na aplicação,
abstraindo o máximo aí da matemática, né? Que dá para abstrair. Lembrando que x1 e x2 é um conjunto de 200 valores aqui, ó. x1 entre 0 e 1 e x2 ou é 0 ou é 1. Não precisa você entender o código, tá? Dado isso, eu acho a probabilidade, mas como é que eu vou achar a resposta, né? Compra ou não compra? Se eu perguntar a vocês assim, Tiago, 80% tu compra ou não compra? Compra, vai comprar, tá, mano? Como é que eu defino isso? 51%, compra ou não compra? 50,5%, compra ou não compra? Você tem que ter um limiar aí para definir isso. Aqui está definindo como uma função binomial, aqui se você quiser estudar lá no curso de estatística, né, a gente falou. Ele vai transformar isso aqui, esse resultado de P, em um valor binário também, certo? O que é que está acontecendo aqui? x1 e x2 é um conjunto de valores, tá, gente? Beta 0, beta 1 e beta 2 é um valor real simples. Então, aqui eu estou criando em Python, eu vou mostrar o resultado daqui a pouco, vocês vão entender melhor. Eu estou criando em Python como se fosse uma tabela aqui, certo? Na tabela eu tenho x1, tenho x2 e tenho y. Quem é y? Y é a resposta que eu calculei. Calculei z, a partir de z, calculei a probabilidade. A partir da probabilidade, eu sei se ela é 1 ou 0. Y é um conjunto de zeros e uns. Tá? Aqui eu tenho um gráfico que eu vou mostrar e essa regra. É isso aqui, ó. x1 é um conjunto de valores entre 0 e 1, que eu disse lá em cima. x2 é 1 ou é 0, é um valor binário. E y é o valor previsto. Certo? Y é o valor previsto, esse valor aqui, ó, que é baseado na probabilidade. Quer ver uma coisa? Só para vocês entenderem. Eu vou botar aqui 0,95 e vou pedir para imprimir. Deixa eu ver se ele vai. Print Y. Fazer um negócio aqui. Y é igual a 1. Beleza? Tá aqui agora 0,05. Y é 0. E aqui? Eu acho que ele marca como 1. Beleza? Mas se eu botar 49,5, será que ele vai botar 0 ou 1? Estou como 1. Ele faz um cálculo. Deixa eu ver. 45. Ainda está 1. Acho que aqui ele... esse cálculo aqui, deixa eu ver. Aonde ele... Eu tô tendo algum erro aqui. Que momento ele... Bem, depois eu tenho que dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui o que foi. Não era isso que eu queria mostrar a vocês. Bem, eu não vou parar aqui para olhar o código. Posso tá me enganando aqui com alguma questão dessa função binomial, variável resposta. Porque não faz parte aqui do curso, né? E aí a gente vai perder tempo se eu for querer corrigir isso. Mas o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Ele está calculando para cada P aqui, galera.
P, na verdade, não tem um valor, não. Ele tem uma lista de valores. Porque ele tem um valor para cada Z. E Z tem um valor para cada x1, x2. Compreende? x1 não é uma lista de valores, x2 não é uma lista de valores de mesmo tamanho, tá aqui, ó. x1 e x2, ó. 200. Tamanho 200. Z vai ser tamanho 200. P vai ser tamanho 200. P vai ser uma lista de valores. Ver se eu consigo imprimir aqui. P. Pronto. São todos os valores de P. Aqui a gente começa a entender por que o limiar dele está bem baixo. São todos os valores de P. Logo, Y. Eu vou imprimir assim, fica melhor para não mexer no... Também vai ser 200 valores. Fica até mais fácil. Para o primeiro camarada, ele foi 1. Depois foi 0. Teve um 1. Então, ele faz um cálculo aqui de probabilidade, que não vale a pena a gente entrar aqui agora. E ele vai ter um conjunto de zeros e uns aqui, para o Y, certo? O que é que eu estou querendo dizer? Que eu estou criando uma tabela, que é 200 valores para x1, 200 valores para x2 e 200 valores para y. E depois eu mostro isso num gráfico aqui, ó. Tá só plotando esses dados. Então você já imaginou aqui o tipo de curva para classificar essas informações. Então eu vou revisar o que a gente viu. x1 e x2 são as variáveis explicativas, certo? Z é essa logite, é esse valor linear. É um valor linear. O P é a aplicação em Z da sigmoide, certo? Para você ter uma probabilidade. Você aplica a função sigmoide usando o valor de Z para você ter essa probabilidade. Você poderia aqui não utilizar Bernoulli, tá? Para fazer esse cálculo. Porque eu tava... Para quem estudou estatística comigo, eu mostrei, né? A distribuição de Bernoulli. Acredito que eu tenha mostrado. Não estou lembrando agora não. Tem distribuição normal, Poisson e Bernoulli. Eu acho que foi isso. Poisson e Bernoulli. Não faz sentido a gente falar aqui agora. Mas você poderia fazer um cálculo simples aqui de Y. É porque eu pensava que ele ia ser meio... Onde ele dizia assim, se P, por exemplo, for maior do que 0,5, Y igual a 1. Por exemplo, você poderia fazer isso aqui, ó. Eu não vou fazer não, para não entrar em outro assunto, tá? Mas você poderia usar um limiar. E aqui depois a partir dessa probabilidade, para cada exemplo, você consegue ter uma relação da probabilidade com a razão de chance a partir dessa função logística. É o que a gente viu até agora, né? Como eu chego na probabilidade, vocês já entenderam até aqui. A partir dessa probabilidade eu consigo usar essa função logit para poder, de certa forma, interpretar o meu resultado, né? Elevando o valor do coeficiente é elevado ao valor do coeficiente. O resultado é o quanto vai aumentar a razão de chance. Porque eu vejo, o que é a razão de chance? P sobre 1 menos P. Se eu tenho que P é 75%, P sobre 1 menos P é 75 dividido por 25, é 3. A conta é fácil. Então a razão de chance é 3 para 1.
Isso é a razão de chance. Eu tenho 3 vezes mais chance de acontecer do que não acontecer. Então, se eu digo que a cada uma unidade de uma variável aumenta 5%, a cada uma unidade aumenta 10%, eu estou dizendo que aumenta a razão de chance em 5%, em 10%. Logo, aumentando a razão de chance, é porque a probabilidade aumentou de acontecer e a de não acontecer diminuiu. Esse gap aqui é a razão de chance. Se aumentou ela, é porque esse gap aumentou. Se esse gap aumentou, é porque a probabilidade de acontecer aumentou. Mas não é os 5% a probabilidade de acontecer. Certo? Não é os 5%. 5% é a razão de chance. Essa é a interpretação. Então você pode dizer que a probabilidade de algo acontecer aumenta em função do aumento da razão de chance. E você pode calcular essa probabilidade. Então aqui o que é que acontece? Vou rodar essa célula e vou trazer um carregador. O meu celular está descarregando mesmo. Aqui o que é que acontece? Ele vai, de certa forma, ajustar aqui. Agora é onde ele vai usar uma biblioteca aqui de estatística. É onde ele vai ajustar x1, x2, certo? Para y. Beleza? Eu tenho x1, tenho x2, tenho y. Ali eu já mostrei o resultado. A primeira parte eu já tinha mostrado o resultado. Mas aqui eu estou criando uma função logística em Python. Beleza? Sem usar o scikit-learn, sem usar aprendizado de máquina, na verdade, usando estatística pura. E aí ele me traz esse resultado. Onde a gente precisa compreender algumas coisas que eu anotei aqui para facilitar. Beleza? Primeiro, o algoritmo convergiu em 6 interações, ele diz aqui. Né? Ele ajustou os coeficientes 6 vezes, ou seja, rapidamente ele encontrou um ajuste. Não precisa entrar em detalhes de função numária de semelhança. A gente tem 200 observações, 3 parâmetros, o intercepto x1 mais x2. Logo, isso aqui é um pouco de estatística, por isso que eu não quero entrar tanto. 197 graus de liberdade e tal, beleza. Aqui um pouco do coeficiente de determinação, mas que não é de fato a mesma coisa do coeficiente de determinação que a gente conhece, que a gente falou no outro curso. Pronto. Aqui para quem fez o curso de estatística, o valor de P, o valor de P é muito baixo aqui, ó, do modelo, mostra que o modelo ele tem uma diferença significativa de um modelo nulo, né? Ele é melhor do que um modelo nulo, vamos dizer assim. É melhor do que não ter modelo. O modelo serve para alguma coisa. E aí ele tem 3 análises, né? A análise do valor da constante, que é o intercepto, a gente já analisou, 0.3749, foi o que ele chegou no ajuste, mas o real mesmo, 0.5, né, que a gente botou lá embaixo, lá em cima, 1.2 e 1. Mas o que ele ajustou de acordo com os dados,
0.749. Desvio padrão. Aqui é um pouco de estatística também. O valor de P dele deu acima de 0.05. Não foi uma estatística tão boa. Ó, quando o x é 0 e x2 é 0, x1 e x2 é 0, o logit da probabilidade é esse valor. Ou seja, a probabilidade é 40% dele comprar. 1.1 foi o valor do x1. Veja que está bem próximo, né, do verdadeiro. Ou seja, aumenta em 10% o logit a cada unidade. E aqui o logit cai em 80%. É que ele cai em 88%, né? Ele cai para 88% do valor. Então, o valor constante não foi estatisticamente significativo. O valor de x1 é bem significativo e o de x2 é também um que tem efeito, né? Por que a gente sabe disso? Porque a gente está vendo os valores de P aqui. Aí é um pouco de estatística, por isso que é importante. Não adianta, você pode até não ter feito o curso de estatística, mas se você está fazendo o curso de aprendizado em máquina, você tem que estudar estatística. Tá? Então, isso é a probabilidade aqui do p-value, né? Desculpa, isso é o p-value que a gente estuda lá. Então, aqui é o intervalo de confiança, né, dessa variável, de cada variável. Uma coisa importante é que quando você olha um intervalo de confiança desse, como esse aqui, ó, passando pelo zero, normalmente não é bem significativo. Por quê? Porque ora ele está positivo, ora ele está negativo, né? Apesar dele ser mais negativo, tender mais a ser negativo. Não acontece com o x1. Isso quer dizer o quê? Que a variável x1 sempre tende a aumentar o valor do logit e a x2 tende a diminuir. É porque a x2 é o seguinte, quando é 1, quando é 0 diminui, né? O valor do logit. Então vai diminuir também a probabilidade do evento acontecer. Então essa interpretação aqui é importante que você entenda desses coeficientes. Lembrando que isso aqui é uma interpretação em cima do z, em cima do logit, porque é em cima da equação linear. Eu vou agora aqui mostrar a vocês Ih, rapaz, eu fiz isso como um PNG. Será que ele vai ler? Vai. Pronto. Olha só a diferença. Isso aqui é uma função sigmoide. Para cada valor de x, né? Imagina aqui que x é uma variável só, tá? Lá da entrada. Eu vou ter uma probabilidade. A sigmoide diz isso. Na logit, não. Para cada valor de x, né? Quando eu jogo lá no z, o z é elevado ao valor de menos z lá, aquela conta toda. Não, desculpa, ali é no logit. Quando eu calculo o x, acho o z, que eu acho o p, que eu jogo o p lá no logaritmo natural da razão de chance, eu vou ter uma função linear. E a partir dessa função linear que eu interpreto. Por isso que o logit é o próprio z. Aqui eu vou fazer um dia, mostrar para vocês um. Deixa eu ver o que é essa outra aqui. Isso. É o passo a passo, né? Eu tenho variáveis explicativas. Eu tenho o valor de z, que é um valor linear, é a própria logit.
tenho a probabilidade, que é uma função sigmoide. Depois eu tenho a decisão, né, se eu compro ou se eu não compro, se eu faço ou se eu não faço. E a partir da probabilidade, eu calculo o logite da probabilidade em cima, né, o logaritmo da razão de chance, que vai dar uma regressão aqui, uma função linear. Inclusive, por que é importante isso aqui, vocês entenderem? Porque se para cada valor de x desse você não tiver uma relação linear aqui, é muito provável que você não tenha um problema linear e aí você não vai ter solução boa com a regressão logística. É por isso que você precisa entender isso. Por que eu não consegui um resultado bom? Dá um trabalhinho, imagina aí, tu com não sei quantas variáveis, fazer o logite de cada uma delas e ver se tem uma relação linear ali. Se não tiver, não vale a pena. Provavelmente, não é que não vale a pena, não vai ter bons resultados. Claro, quando eu falo em aprendizado de máquina, aí eu falo em quando eu falo em aprendizado de máquina, eu falo em validação cruzada, né? Em testar aquilo ali. E aqui é interessante, ó. Quanto maior a minha probabilidade, veja, a minha razão de chance vai aumentando, certo? Porém, quando eu tenho uma probabilidade aqui acima de 80, ó, a minha razão de chance ela cresce de forma bem acentuada. 75 é 3. Aqui, né? Mais ou menos. O 80 ela vai crescendo de forma bem acentuada. Se você chegar em 95, 95 dividido por 5, vai dar 19, né? Então entenda a relação da probabilidade com o valor da odds, né? Esse aqui diz isso aqui. E na verdade, isso. E se você olhar direitinho, aqui você tem o logite, né? Se você tirar o logaritmo do valor, por exemplo, 0,5. 0,5 sobre 1 menos 0,5 vai dar 1, não é isso? Vai dar 1. E aí, aqui vai dar 0, né? A razão de chance está baixa. Deixa eu só fechar aqui. Reforcei esses conceitos. Certo? Vai dar 0. E tem... Entenderam o que eu fiz, né, gente? Que às vezes o meu raciocínio... Eu penso, mas não falo. Mas é isso aqui, ó. Se tu tem essa razão de chance aqui assim, e a probabilidade é 0,5, vai dar 1 isso aqui, né? Vai dar 1. Aí o logaritmo natural disso é o logite, né? É o logite da probabilidade. Vai dar 0. Então você tem um logite que dá 0, você fica indeciso aí, né? Se você tem um logite, por exemplo, ó, 3, 1,09. 1,09. Então, se você
fizer essa probabilidade aqui dos eventos acontecerem, o resultado for uma tendência linear, sinal de que a regressão linear logística funciona. Então aqui a interpretação dos coeficientes a gente já fez, né? Constante, x1, x2. E isso aqui nada mais é do que o odds ratio, né? A razão de chance das coisas acontecerem. É só substituir lá na função. Se você olhar, esse camarada aqui tá dando 0,68, né? Se você olhar aqui, a gente usou 0,5. Cadê? Não calculei não, sabe que tinha calculado. Então, quem é a razão de chance? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Coeficiente, ele pega dessa variável aqui, é o que a gente já conhece, coef, tá? Os parâmetros de resulte é um outro resultado aqui de cima, é uma questão de, tá aqui, né? Modelo ajustado, isso é uma questão de programação, não faz o conta. Enfim, esses aqui são os parâmetros que foi calculado pela regressão logística, certo? Esses três. 0,37, menos 0,37, 1,10 e menos 0,88, certo? Ok. E o que são as odds ratios? Odds ratio isso aqui significa elevado, tá? Aos coeficientes. Lembrando que coef é uma lista de valores. Aí ele eleva aqui cada valor de coef e odds ratio também vai ser uma lista de valores, certo? E aí quando eu peço para imprimir odds ratios, ele diz, né? É elevado aquilo ali. Se você calcular, é elevado a menos, não, é elevado a menos, deixa eu ver se eu acerto aqui nessa calculadora. Não coloquei o real, né? Mas é isso, ó, é bem aproximado. Né? É elevado menos 0,37. Isso. Está aproximado 0,68. Então, aqui é o quanto aumenta a razão de chance. Né? No caso aqui não aumenta. Está abaixo de 1. O x é elevado a 1,1. Vai dar 3. Então, o aumento de uma unidade na variável x1 aumenta a razão de chance 3 vezes, né? %. x2 é elevado a 0,4. Desculpa, é elevado, abra aqui, menos 0,88. Certo? Tudo certinho aqui as contas.
Então, essa é a interpretação. Igual tá aqui. Aumenta em 5% a chance do evento acontecer. %5 nas chances do evento acontecer. Eu até explico aqui. Pronto, é aqui mesmo. A razão de chance, que é a odds, em 22%. O aumento de uma unidade aumenta a razão de chance em 22%. Certo? Porque 1,22 é o resultado de E elevado a 0,2. 0,2 é o valor do beta. Pronto. O aumento de uma unidade de XJ aqui, como é abaixo de 1, a 67%, vai reduzir em 33% aqui. A chance, a razão de chance. A odds é a razão de chance. É um caso aqui, ó. Como esse é negativo, aqui vai reduzir em 59%, aqui vai reduzir em 32%. Pronto, aqui eu estou mostrando para vocês mais uma vez uma função sigmoide. Esse outro aqui foi uns testes que eu estava fazendo. Vou tirar. Tá? Vocês já estão carecas de saber que a partir de um valor aqui de Z, ó, que é um x beta, né? Um conjunto de x e um conjunto de betas. Esse é o Z. Aqui eu tenho... Pronto, esse é legal. Aqui eu tenho uma função já ajustada. Certo? Para um exemplo, eu só tenho uma variável aqui de x1. Já tem uma função ajustada. Então, se você ver, ó, o que é que você tem aqui? Essa galera aqui, ó, são os zeros. E essa galera aqui são os uns lá no modelo, lá no conjunto de dados. Então ele classificou esse cara aqui, essa função, como zero. Então acertou. Bolinha significa acertou. Xzinho errou. Né? Então você veja que aqui, ó, tem uma fronteira de decisão difícil de tomar. Porque você tem elementos com o mesmo valor de x, onde são ditos como zero, e você tem aqui elementos com o mesmo, quando eu estou dizendo x, não, x1, tá? Para você não confundir com esse x aqui. De x1, ó, o mesmo valor aqui você vai ter, mas com classificados, né, como 1. Então, quando você corta uma função dessa, sigmoide, veja que ele vai errar, né, para alguns, por exemplo. Ele vai classificar esse cara aqui, ó, esses caras aqui. Vai classificar essa galera aqui. Quase 80%. Então ele vai classificar essa galera aqui como comprou, né? Vai comprar. Sei lá, esse x1 está nesse valor aqui, eu digo que ele vai comprar. Mas na verdade ele não comprou. Então é onde você olha também se os dados, né? Você plotar os dados aí de uma regressão logística. Se você, por exemplo, plotar os dados, ver isso aqui, ó. Difícil. Esse dataset aqui foi bem fictício, difícil de... Vai ter muito erro, né?
Se você conseguir, quanto mais você conseguir separar esses valores, mais fácil a função vai se ajustar. Lembrando, isso aqui ela está fazendo um ajuste, pessoal, com o treinamento. Né? Do mesmo jeito ele errou esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui foi marcado como não, por causa da probabilidade dele. Os resíduos, diferente do... Não é algo que também se precisa se preocupar tanto, porque não é... A regressão logística não exige que os resíduos sejam normais. Aqui é a multicolorialidade, tá? Você vai analisar esse valor de VIF. Eu estou fazendo aqui no Python para ver os gráficos, fica mais flexível, mas qualquer ferramenta que você for utilizar vai fazer esses cálculos. Então essa variância aqui, que é o VIF, né, a variance, até vi aqui, inflation factor. O valor dele, o cálculo desse VIF, vai lhe dizer se tem alguma correlação entre as variáveis preditivas. Por exemplo, aqui quando está acima de 5, um valor, qualquer carinha dessa acima de 5, muito provável que ele tenha uma forte multicolinearidade, ou seja, o x1 aumenta, x2 aumenta. E como final, a revisão, premissas aqui da regressão logística. A relação logit é linear com as variáveis explicativas. Ela tem que ser linear. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui. Não é necessariamente um negócio bem certinho aqui em cima, né? Mas os pontos dos valores das variáveis explicativas, de uma variável explicativa com o valor do logit, tem que levar uma tendência linear. Você entende? Então, pega todos os dados da tua base. Tu ajustou o modelo. Tu pega todos os dados da tua base. E aplica para cada dado a tua função ajustada, considerando apenas a variável explicativa, considerando aí as variáveis explicativas, e tu vai ver se existe uma relação linear. Dado um valor de x, eu tenho um valor do logit. Como é que eu acho o logit? Volta lá. Dado o valor de x, eu tenho o valor de z. Dado o valor de z, eu tenho o valor de p. Dado o valor de p, eu tenho o valor do logit. Menos infinito a mais infinito. Achei o logit para aquele x. Para cada exemplo de x. Aí eu mudo os valores de x. E assim vou, né?
Não, as observações são independentes, isso aí é bem claro, né? Eu não posso ter que a nota de, por exemplo, a idade de uma pessoa e o salário que ele ganha depende da idade de outra pessoa e do salário que outra pessoa ganha. E essas duas pessoas estão na mesma base. Não, aí são dependentes, né? O meu salário aumenta quando aumenta o salário do meu chefe. Eu e meu chefe tá lá. Isso aí é uma variável, o salário pode estar sendo dependente. Porque aí vai ter que analisar como é que está esse contexto. O meu salário aumenta. Se eu mudo de exemplo, né? Deixa eu tentar pensar aqui. Se eu for pensar na história, historicamente, seria dependente, né? Meu salário histórico vai aumentando e o salário do meu chefe também. Verificar a colinearidade, a multicolinearidade. Não existe normalidade dos resíduos. Não existe homocedasticidade. Mas é importante olhar os outliers. Beleza? Pessoal, prática disso aqui. Então, aquela velha história que eu gosto de dizer, né? Aqui tem a odds e o logit. Odds e a probabilidade. A probabilidade P representa a chance de ocorrência de um evento, variando de 0 a 1, no entanto, a regressão logística como uma razão de chance. A razão de chance é isso aqui, é tudo uma revisão. Eu gosto de repetir o que eu falei, que é para você ler e fixar. Falando de outra forma. Algumas coisas se repetem. As odds indicam quantas vezes o sucesso é mais provável em relação ao fracasso. Certo? Para tornar o modelo linear em relação às variáveis, eu calculo o logit. Algoritmo natural da razão de chance. Então, o logit vai transformar a probabilidade de 0 a 1 em menos infinito e mais infinito. Né? Um logit, um P meio, vai levar um logit 0, porque aqui vai dar 1. Um P muito maior do que 5. P maior do que 5. Ih, meu celular lá descarregou. O celular descarregou lá, pessoal, mas eu tô aqui, né? Tá gravando. Só não posso abrir a câmera. E o odds um P abaixo de 5 leva o logit a 0. O restante aqui, você já conhece. Avaliação e interpretação do desempenho. Pontos importantes, dados balanceados, multicolinearidade. Assuntos que a gente já comentou, né? Regularização também. Beleza? E um ponto importantíssimo é o ajuste do limiar de decisão, threshold tuning. Isso aqui é muito importante, galera, porque quando é que eu vou definir se eu compro ou se eu não compro? Quando é que eu vou definir isso? Eu defino com limiar de decisão. Né? Nem sempre é 0,5 o meu threshold. Vê só. Eu vou adicionar aqui essa aula depois. Vou botar um exercício aqui de regressão logística. Talvez eu bote 2 aí. 2 exercícios menores. Mas vocês podem usar o ECA também. Eu não mostrei hoje, foi só uma explicação, mas mostrei na aula passada. Beleza? Então eu vou adicionar essa aula de hoje aqui
e vou botar 2 exercícios. O projeto tá aqui, tá, ó. Mas eu tenho um modelo ali com um estudo que eu fiz que também pode ajudar vocês. Eu vou botar aí. Então eu não vou garantir botar esses exercícios essa semana. Então eu tô vendo aqui, ó, que muita gente ainda não fez a atividade 3, não fez a 2. Tô vendo, na verdade, 5 pessoas ativas. Então dá tempo ainda de fazer mais. Eu vou dar esse time aí para vocês botarem em dia. Atividade até a 3, tá? Quem não fez. E quem já fez, continua estudando regressão logística e dá estudada em árvore de decisão, que é o próximo assunto. Beleza? Então eu vou parar aqui. E eu vou parar a gravação. Tranquilo, galera? Eu tô vendo aqui que tem 5. Boa noite. E dúvidas? Qualquer coisa no grupo também a gente conversa. Valeu!